Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, que alegria nós estarmos aqui para comentarmos a 13ª lição, desse trimestre, fechando então esse nosso segundo trimestre. Vamos aí fechar mais um ciclo, né? E me diz aí, como é que foi essa experiência para ti? É a primeira vez que você está aqui no canal? Clica aqui embaixo para se inscrever, tá? Tem um sininho também para você clicar para ser notificado cada vez que a gente colocar o vídeo aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, diz amém, aleluia, glória a Deus. Qualquer comentário ajuda a tornar o nosso canal relevante. Você também me ajuda quando você compartilha os nossos vídeos, quando você leva para outras pessoas o nosso material. Então compartilha aí no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, compartilha no seu Instagram, compartilha onde você puder, no grupo de WhatsApp da igreja, da escola dominical. Faz com que o nosso material alcance outras pessoas, tá bom? Você sabe que nós temos aqui embaixo, se você quiser fazer parte de um clube chamado Clube Ouvir pela Palavra, é só você clicar aí, seja membro, e você vai se tornar membro desse clube, que é o Clube Ouvir pela Palavra. É só clicar aí que você vai fazer parte. Clube Ouvir pela Palavra, você pode fazer parte desse clube, tá bom? Quero agradecer aos irmãos que comentaram o vídeo da aula de número 12, né? Da lição 12. A irmã Inês Terezinha, um abraço, Deus abençoe. Ela pede que Deus continue me abençoando. Também a irmã Santana Souza, lá de Anápolis, Goiás, forte abraço, Deus abençoe. A irmã Zélia Malta também disse um amém aqui para nos ajudar no canal. A tia Ana, ela disse que a aula foi perfeita, pedindo que Deus me abençoe. A tia Ana Martins, lá de Formosa, Goiás. Deus te abençoe, tia Ana. Foi muito bom ter o seu comentário aqui. Também comentou aqui o professor Miguel Arcanjo. Me acompanha sempre o professor Miguel Arcanjo. Forte abraço, meu querido. Deus te abençoe. Estamos juntos em mais uma pré-aula, né? Então ele disse que também chegou até o final do nosso vídeo. O Paulo Sérgio Marcelino também comentou amém, glórias a Deus. A irmã Rosa Andréia também disse graças a Deus. Olha, irmãos, muito bom os seus comentários. Isso nos fortalece aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Se você quiser fazer um treinamento de professores para melhorar sua performance como professor, como superintendente, como pastor de uma congregação, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, você vai ser direcionado e vai saber como pode fazer esse treinamento que tem ajudado aí muitos professores, muitos alunos, e eu tenho recebido aí feedback de muitas pessoas que fizeram esse treinamento e foram abençoados. Foram abençoados aí como professores, como superintendentes, né? Elucidou bastante dúvida, deu bastante dica. Então, se você quiser fazer esse treinamento que eu chamei de Manual do Professor, um treinamento para melhorar a performance da aula da Escola Dominical, aqui na descrição, então, como eu disse, desse vídeo, tem um link para você clicar e você vai ser direcionado para saber como fazer esse treinamento, tá bom? Vamos lá, nós vamos então começar a falar da nossa lição, então já vamos pedir que rode a vinheta. É isso aí. Então hoje a 13ª lição, e a gente tem o privilégio de poder ter estudado nesse trimestre 12 lições fantásticas, maravilhosas, falando acerca dos atributos de Deus que enriqueceram mesmo muito a nossa vida espiritual. Nós crescemos, né, na graça e no conhecimento do Senhor. Então, para mim foi um aprendizado muito grande. Não sei se para você. Qual foi das 3 lições que mais chamou a sua atenção? Qual das 13 lições assim que você mais teve aprendizado? Qual foi das 13 lições
a que mais você se identificou. Realmente, eu gostei de todas, né? A gente vai dizer assim que não gostou de uma ou duas, mas eu gostei de todas, mas eu achei extremamente enriquecedor essa, essa lição, né? E esse trimestre todo, né? Falando acerca dos atributos de Deus, mais precisamente quando nós falamos aqui e podemos conversar acerca da misericórdia de Deus. Para mim foi a lição mais impactante porque ela tem a ver totalmente com a nossa prática diária. Então foram muitos aprendizados. Nós falamos ali na primeira lição que Deus se revelando à humanidade, depois conhecendo os atributos de Deus, depois falamos do Deus que é criador, depois falamos do amor de Deus, falamos da graça de Deus, falamos da misericórdia de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, fidelidade, bondade e veracidade de Deus. Falamos da sabedoria, transcendência e imanência de Deus, está na lição 10. Na lição 11 falamos sobre a soberania, imutabilidade e eternidade de Deus. Na lição anterior, que é a lição de número 12, nós falamos sobre o Deus onisciente, onipresente e onipotente. E hoje, a 13ª lição, vamos falar sobre o Deus uno e trino. Deus uno e trino é o tema dessa lição. Então foi aí uma saga maravilhosa, encantadora, gostosa e que realmente enriqueceu muito o nosso know-how de conhecimento acerca da palavra de Deus. Então vamos lá. A lição de número 13, o Deus uno e trino, né? Essa é a nossa abordagem da lição 3. O texto áureo aí da nossa lição está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então já está aparecendo aqui Deus, Jesus e o Espírito Santo. A verdade aplicada diz que a doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento do conhecimento do Senhor. Então, a doutrina da Santíssima Trindade faz a gente ser mais consciente da nossa dependência de Deus e vai nos motivar a crescer nesse conhecimento do Senhor. Nossa lição tem 3 objetivos que a gente precisa alcançar. Primeiro objetivo, apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo objetivo, citar o agir de Deus Pai, o agir de Deus Filho e o agir do Deus Espírito Santo. E terceiro, mostrar as distinções e unidade da Trindade, como elas são distintas e como elas são unas. Tá? Os textos de referência, João 10, verso 30, que diz: eu e o Pai somos um. Capítulo 14 do Evangelho de João ainda, verso 10 e 11, que diz: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Verso 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Evangelho de João 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Meus amados irmãos, olha aí, a gente já consegue observar claramente nesses textos apenas que lemos a distinção, né? A distinção, a divisão ali de ação de cada um, tanto de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Essa doutrina da Trindade, ela é muito combatida. Há muitas, é claro que não é a maioria, mas é uma minoria, que veemente combatem a doutrina da Trindade, e nós precisamos então nos fortalecer nos pilares que fundamentam a nossa crença. E essa lição vem para nos trazer à mente como cremos, como devemos proceder em relação à nossa crença, em relação a esses detalhes extremamente importantes.
Então esse assunto da Trindade, ele vai nos permitir fazer uma profunda reflexão sobre esse mistério. Um só Deus em três pessoas. No Ser Supremo há uma só natureza, uma só essência, uma só substância que subsiste nas três pessoas divinas. Então, nós precisamos partir do ponto onde as pessoas que não acreditam na doutrina da Trindade vão sempre apontar para nós e vão dizer: olha, vocês creem em três deuses. E eles vão referir na Bíblia que existe um só Deus. Realmente, nós acreditamos em um só Deus. É um só Deus que se manifesta de forma trina. Mas é um só Deus, é o que nós cremos. O Deus sobre tudo e todos. E esse é o ponto de partida da nossa lição. Há um só Deus sobre tudo e sobre todos. Um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O qual é sobre todos e por todos, e em todos. Efésios capítulo 4, verso 6. Ele tem existência própria, sem desassociar-se da divindade. O Deus Pai é o único Senhor. Não há outro Deus senão um só. E aí tem algumas referências. Uno, único no seu gênero ou espécie. Indivisível, um Deus único. Trino, que consta de três. Um só nome para definir três coisas ou aspectos. Essa divisão é puramente didática, não implica a existência de uma divisão ontológica na natureza de Deus ou de uma divisão entre seus atributos. Pedro relata as três pessoas, mas sem deixar a harmonia, posicionando cada um na sua atividade. 1 Pedro capítulo 1, verso 2, ele vai dizer: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós não devemos aceitar de forma alguma a acusação de dizer que nós que somos trinitarianos, ou seja, que acreditamos na Trindade, acreditamos em três deuses. De forma alguma. Nossa fé está em um só Deus, um só Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Salmo 19, verso 1 vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse Deus que nós acreditamos, Criador, ele criou todas as coisas, a natureza, de forma exuberante, né? A forma como que as coisas se encaixam, se entrelaçam, a forma como que as coisas andam em harmonia nesse mundo. Então a perfeição de Deus, ela enche os nossos olhos. Tudo que foi feito, o próprio Deus expressa ali no capítulo de número 1 de Gênesis, né, o verso 31, o próprio Deus vai dizer: e viu que tudo era muito bom. Então Deus olha a sua criação e diz que ela é boa. Deus olha o que ele fez e não vê defeito algum. E o que mais impressiona é o que o mar, por exemplo, não derrama e não tem nenhum firmamento onde que as coisas caem. Nenhum artista plástico renomado, como tem um nome aí na nossa lição, né, do Robert Burle Marx, conhecido internacionalmente ao exercer a profissão de paisagista, ele poderia descrever ou desenhar a natureza de Deus com tamanha formosura. Não existe, não há condição, não tem nenhum artista, ainda que seja bom, capaz de descrever isso. Derek Kidner,
comenta sobre a expressão façamos, lá em Gênesis 1:26, ele diz que trata-se do plural de plenitude, que se acha na palavra normalmente empregada para designar Deus, o Elohim, usada como um verbo no singular. E esta plenitude, vislumbrada no Velho Testamento, haveria de ser revelada como triunidade nos posteriores a nós e a nossa de João 14:23, com 14:17, explícitos em AV, né, no King James, implícitos em AA, Almeida Revista e Atualizada. Então, façamos trata do plural da plenitude. Então, para designar Deus, usada como verbo no singular. E essa plenitude vislumbrada no Velho Testamento vai ser revelada a nós posteriormente. Mais à frente que se torna revelado a nós esta dimensão da triunidade, né? Dessa triunidade, dessa tripartite, ou seja, desse desmembramento que não é ontológico. Segundo, 1.2 da lição fala sobre o Deus sustentador. Deus é sustentador de tudo que existe. A Bíblia nos ensina que Deus não é apenas simplesmente o criador do céu. Ele é o sustentador de toda a sua criação. Lembra que nós falamos do Deus imanente e transcendente? Né? Ele transcende porque ele está acima, mas ele é imanente porque a criação precisa dele para subsistir. Não que ele precisa da criação, mas a criação só subsiste por causa dele. Então, uma vez ele sendo transcendente, também ele é imanente, ou seja, ele se manifesta na criação. O nosso Deus está acima, o nosso Deus transcende, embora manifesta. Deu para entender? Então essa questão é muito importante. Na criação, a gente vê esse movimento de Deus como sustentador de tudo, de toda a obra que ele fez. O movimento da terra, né, devemos a Deus. As estações do ano, o equilíbrio que existe na natureza, no universo como um todo, está tudo nas palmas da mão de Deus. Foi Deus que determinou todas as leis que regem o universo. E por isso nada sai do seu controle. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, conforme Hebreus capítulo 1, verso de número 3. Deus sustentador é um termo teológico que se refere ao conceito de um Deus que sustenta e mantém tudo o que existe, sustenta as suas criaturas. Se tirasse o oxigênio por alguns minutos, nenhuma alma sobreviveria. Que está à sua mão a alma do justo, de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Jó 12:10. Isaías 55, versos 10 e 11. Ele que faz produzir, brotar e dar semente e pão ao que come. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, o nosso Deus é poderoso, porque além dele ser criador, ele é sustentador e também, em terceiro aspecto, ele é o Deus provedor. Há alguns nomes dados a Deus em termos hebraicos, e um dos nomes que se atribui a Deus é o Jeová Jiré. O Jeová Jiré, que quer dizer o quê? O Senhor que provê,
o Deus que providencia as coisas. Muitas dessas coisas não se limitam, né? Não se limitam aos filhos de Deus. Todos os seres viventes podem usufruir. Então algumas são declaradas a nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, o meu Deus, Paulo falou, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Capítulo 4 de Filipenses, verso 19. Então, quando Deus nos criou, Ele era sabedor de todas as nossas necessidades. Por isso que Ele, então, se ocupa na posição de ser o Deus provedor, de ser o Deus que provê, que dá o necessário para mim e para você. Por que a tua ansiedade, minha irmã? Por que a tua ansiedade, meu irmão? Você não precisa ficar ansioso. Deus vai te dar exatamente o que você precisa. Ele sabe a real necessidade da sua alma e do seu coração. Vejamos bem esse subsídio de Carey McRoberts, da Teologia Sistemática Stanley Orton, da CPAD. Diz que a Trindade é um mistério. A aceitação reverente do que não é revelado nas Sagradas Escrituras faz-se necessário antes de perguntar a respeito de sua natureza. Não estamos, pois, tentando explicar Deus, mas sim considerar as evidências históricas que estabelecem a identidade de Jesus como homem e também como Deus, em virtude de seus atos milagrosos e do seu caráter divino. E ainda incorporar a verdade que Jesus tornou válida no que diz respeito ao seu relacionamento com o Pai e com Deus Espírito Santo. Então a Trindade é um mistério que deve ser aceito por nós, um mistério que deve ser aceito por nós mediante a fé e as evidências que ficaram a nós da atuação em certos aspectos dessa manifestação triúnica, né? Dessa manifestação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Quando várias narrativas bíblicas apontam para essa distinção de ação, para essa distinção de trabalho, para essa distinção de ocupação. E isso deve ficar muito claro para nós. Então, como professores, nós podemos dizer que nós ensinamos, e como alunos que nós aprendemos, que o Deus Pai e único, o Deus Pai é o único Senhor. E não há outro Deus senão um só. Refute categoricamente quando alguém acusar você como trinitariano que você acredita em 3 deuses. Não, nós acreditamos em um só Deus. Nós não somos politeístas. Nós somos monoteístas. Acreditamos em um só Deus e isso precisa ficar claro. E você pode refutar isso pelas referências bíblicas que nós estamos aqui abordando e mostrando na lição da Escola Bíblica Dominical. Agora, partindo então, falamos do Deus Pai, o Criador, o sustentador, o provedor. Agora vamos falar do Deus Filho. As 3 pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência indivisível e eterna, como registra Chelsea, Palestras em Teologia Sistemática da editora Batista Regular. Ele diz que o credo atanasiano expressa a crença trinitariana da seguinte maneira: adoramos a um Deus em trindade
e Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 e 2, depois verso 14. Então Jesus veio cumprir a sua missão e foi fiel e obediente ao Pai em tudo. Mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Porque Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, pelo qual os homens devem ser salvos. Aleluia! Esse é o mistério da graça de Deus. Então Jesus se manifesta, o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o enviado do Pai se manifesta para nos libertar do nosso pecado. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não só liberta da ignorância espiritual ou concernente à salvação, mas também liberta os oprimidos e cansados, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, verso 28. Jesus convidando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus liberta endemoniados, liberta de doenças do físico e da alma. Jesus liberta. Ezequias Soares, que fizemos referência bastante dele nesse trimestre, no livro Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD, ele expõe sobre o texto de Filipenses capítulo 2, 6, que fala sendo em forma de Deus, ressaltando que a palavra forma no grego é morfe. O substantivo morfe aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento grego, em Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 7, e em Marcos 16, 12. Então contrasta-se com o tema, que significa forma, no sentido de aparência externa, e não como essência e natureza, como acontece com o primeiro caso. Assim, o texto de Filipenses mostra que Jesus era Deus antes da sua encarnação. O verdadeiro Deus tornou-se verdadeiramente homem, um verdadeiro homem. Que coisa maravilhosa! Então, Jesus já estava na condição de Deus antes mesmo de se manifestar ao mundo. Antes mesmo de vir ao mundo, ele já ocupava a posição de Deus com o Pai. Agora, no 2.2 aqui da lição, apresenta Jesus como mediador, aquele que está entre o homem e Deus. Aquele que está no meio, aquele que pega na mão de ambos, aquele que uniu ambos. Atos 4.12 diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E João 14.6, porque, aliás, 1 Coríntios 3.11, que porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, Jesus Cristo. João 14.6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente em Jesus, o Filho de Deus, há salvação, conforme o apóstolo Paulo registrou na primeira carta que escreveu a Timóteo, no capítulo 2, e o verso de número 5
A Bíblia de Estudo Pentecostal vai nos dizer assim, que os discípulos tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus, e pregavam que esta necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão Jesus Cristo. Isto revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Se houvesse outros meios de salvação, a igreja poderia ficar despreocupada. Mas segundo o próprio Jesus, que o próprio Jesus disse, ele diz no 14,6 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo Jesus. Fora de Jesus não existe salvação. Fora de Jesus não existe perdão. Fora de Jesus não existe perdão para os nossos pecados. 2.3 da nossa lição fala do Salvador, de Jesus se manifestando como Salvador. E vamos ver o comentário dizendo que respondeu-lhe Simão Pedro, a passagem de João 6, versos 68 e 69. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. João 3, versos 16 e 17 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Daniel Pecota, falando ali no livro Teologia Sistemática de Stanley Orton, ele fala que a obra salvífica de Cristo é a coluna central do templo da redenção divina. Podemos compará-la também ao eixo em torno do qual gira toda a atividade de Deus na revelação. Então, veja que impressionante é a manifestação salvadora de Cristo. O Cristo Salvador que veio para buscar e salvar exatamente aquele que se havia perdido. Podemos notar que a operação dos três da divindade está em todas as ações. Quando se batiza nas águas, o pedido é um nome dos três. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando se dá a bênção apostólica também, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, jamais podemos desassociá-los. Então, a operação dos três dessa divindade trina está em todas as ações. A gente recebe, por exemplo, críticas, dizendo que a forma com que nós batizamos é errada, porque a forma seria correta a que Pedro falou, que arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus para a remissão do pecado. Então os unicistas nos criticam no sentido de que a gente batiza em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. A gente não batiza em nome de Jesus, e isso é errado. Mas nós ficamos com o que Jesus nos ensinou, Marcos 16, 15, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estamos cumprindo o ide do Senhor Jesus. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, Então a gente vem cumprindo esse ide. Agora, fechando o segundo objetivo da nossa lição, como professores nós podemos falar que nós ensinamos, e como alunos podemos falar que aprendemos que Jesus veio cumprir a sua missão e foi fiel e obediente ao Pai em tudo, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Terceiro e último objetivo da nossa lição, nós vamos agora então falar sobre o Deus Espírito Santo. Nas
na Sagrada Escritura, nós encontramos o Espírito Santo chamado como Deus. Ele possui os atributos de Deus e realiza atos e obras do caráter divino. Hebreus 9,14. Ele é o próprio Deus, o Espírito. Ele tem existência própria, sem desassociar-se, como nós estamos vendo, da divindade, ou seja, da essência. Então o Espírito Santo tem muitas funções. Ele nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar de tudo que Jesus falou. É identificado também na Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Paulo chama ele de Senhor, o Espírito Santo. O Espírito Santo também é chamado de o Consolador, e Jesus diz isso, falando de quando ele fosse ao céu e ali chegasse, ele não deixaria os seus discípulos órfãos, ele enviaria o Consolador da parte de Deus. Então Jesus chama ele de Consolador. Trata-se então da tradução da palavra Paracletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado do outro para ajudar. Evangelho de João 14,16. Então essa presença consoladora estará conosco, vai habitar conosco, vai estar conosco para sempre. Quando Jesus ausentou-se fisicamente aqui da terra, ele enviou esse emissário intercedendo, confortando e consolando os seus seguidores. Essa é a função do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito da verdade o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas nós o conhecemos porque ele deve habitar conosco e estar em nós. Muitos pensam que ele pode habitar em qualquer lugar ou em qualquer pessoa, mas só nos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, que procuram viver uma vida irrepreensível diante de Deus. Nós somos o santuário de Deus, é o que o Espírito de Deus habita em nós. Não se pode destruir o santuário de Deus, nós somos comprados por um preço altíssimo, 1 Coríntios 6,20. O santuário de Deus, que somos nós, é sagrado. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, proveniente de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O segundo aspecto sobre o Espírito Santo é que ele é convencedor, ou seja, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Todavia, digo a verdade que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vos enviar. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo de Deus trabalha de uma maneira maravilhosa, nos convencendo dos nossos pecados. A multiforme operação do Espírito Santo mantém a Igreja de Cristo viva, dinâmica, atuante, pois ele é uma pessoa divina. É ele quem convence o pecador, é ele que administra o poder dado aos crentes, é ele que administra os dons e ministérios dados aos servos do Senhor. É ele quem transforma o homem em nova criatura por meio do novo nascimento. E o Espírito Santo, fechando então aqui esse terceiro ponto, nós vamos ver que ele é intercessor. Aleluia. Romanos 8, 26 e 27, né? Está aí na lição, na revista. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, segundo Deus, que intercede pelos santos. Glória a Deus.
Após esse estudo, nós verificamos que é da fé, que é a fé que nos faz crer em um Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Não podemos confundir as pessoas nem dividir as substâncias, porque uma é a pessoa do Pai, e outra a do Filho, e outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, igual à sua glória eterna e majestosa. Posso te dar um conselho? Não entre nas questões de debate com outras pessoas. Não fique aí arrumando confusão, distinção, debates desnecessários que muitas vezes não têm fundamento, não têm construção, não ajudam em nada. Foque no que você crê, fundamente no que você crê, porque se alguém porventura vier lhe atacar, você sabe responder com sabedoria aquilo que você crê como fé. Mas isso não é motivo para você sair por aí querendo debater com as pessoas, fazê-las entender de goela abaixo aquilo que você crê. Então, como professores, podemos dizer que ensinamos. E como aluno que nós aprendemos, que nas Escrituras Sagradas o Espírito Santo é expressamente chamado Deus. Ele possui os atributos de Deus e realiza os atos e obras do caráter divino. Maravilha? Esse é o Espírito Santo de Deus. Então, concluindo a nossa lição, por tudo que deve agradecer, devemos ser gratos a Deus por ter nos revelado tamanho mistério, aceitando por meio da fé o Pai que nos criou, o Filho que nos remiu e o Espírito Santo que nos testifica. Vamos fazer uma breve oração? Pai, quero agradecer por esse trimestre. Foram 3 meses aqui, Pai, conversando acerca da lição da escola dominical. Para que nós aprendemos? Nós aprendemos para praticar. Então nos ajude a fazer com que todo esse entendimento da lição se torne em atitudes práticas na nossa vida. Essa é a nossa oração, meu Pai, nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você chegou até aqui, escreve aí, eu cheguei. Quero convidar você para o próximo trimestre, tá bom? Bora estudar a palavra de Deus. Próximo trimestre também promete muito e nós vamos estar aqui. Às vezes um pouco com dificuldade, eu tive alguns dias com dificuldade aí para fazer as postagens, enfim, mas é coisa do ministério. Nós também pastoreamos uma igreja local, temos os nossos compromissos em relação à convenção, primeiro vice-secretário de missões do Estado, enfim, muitas atribuições, trabalho também secularmente, tenho a minha faculdade, enfim, são inúmeras funções, sou pai de família, marido, mas o Senhor vai nos dando graça, tá bom? Então te espero aqui no próximo trimestre para a gente caminhar junto aí no ensino da palavra de Deus. Beijo no seu coração. Eu te amo, tá? Você é muito importante para mim. Vamos aumentar aqui o número de pessoas no canal. Convide mais alguém para curtir o nosso canal aí, tá? É só você compartilhar os nossos vídeos, já me ajuda bastante, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço. E se Ele nos permitir, nós estaremos aqui para conversarmos a lição a lição do próximo trimestre, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor.